Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 81º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês no meu Kindle os últimos livros que eu ando lendo, portanto as últimas referências que eu ando tendo, tanto de pensamentos quanto de temas para vídeo aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui o Kindle no modo branco para ficar mais fácil para ler. Além do Kindle, dos livros que eu leio no Kindle, certamente vão ter livros físicos, que de momento eu estou lendo esse aqui que eu falei no vídeo anterior, que era do meu avô, que é uma preciosidade. E eu estava lendo também um livro do James Nestor, chamado Respire, que trata sobre esse tema, respiração. Mas esse eu terminei e não está aqui em casa, senão eu mostraria. Mas é um livro físico que eu estava lendo, dos poucos livros físicos que eu leio. Rapaziada, ultimamente eu ando lendo aqui, na maioria das vezes, um certo autor chamado Akiba, que tem bastante vídeo sobre ele aí no YouTube. Não tem dele porque ninguém sabe quem é ele, só as pessoas mais íntimas. Eu, obviamente, não sei. Porém, eu assisti vídeos falando sobre a obra desse homem, falando sobre esse homem, sobre como ele é uma pessoa realmente muito inteligente, muito intelectualizada. Depois eu parei para ler os livros dele. São 16 livros e eu comecei pela sequência. Na época, eu comprei o livro porque não tinha ele de graça no Kindle Unlimited, que é aquele plano do Kindle que você paga mensalmente, né? De graça, entre aspas. Você aluga o livro. E aí eu paguei o primeiro livro e paguei o segundo que ele lançou, que no caso, se eu não me engano, é o 10º. Ele lançou digital ele como segundo, mas já era o 10º da fila, porque já tinham sido escritos 9 livros antes. Só que depois eu vi que tinha aí esse aluguel e eu peguei logo o 7 que ele tem, tá? E pronto, eu li o primeiro, tô lendo o segundo, li o 6º, pulei pro 6º e li esse 10º. Então é um dos livros que eu tô lendo. Outro livro que eu tô lendo, rapaziada, eu recomendo muito, tá? Muito. O primeiro é Autocontrole Emocional, o segundo é Medo, Ansiedade e Pensamentos Circulares. Tô no meio. Tô no meio não, tô 27%. O 6º que eu li tá aqui, ó, Poder da Mente. E o 10º ficou bugado depois que eu comprei a capa, mas esse aqui. Arta, Poder da Riqueza Material e Espiritual. Muito bom, inclusive, tá? Muito bom. Realmente é um cara muito intelectualizado, muito inteligente. Ele te traz referências de diferentes culturas. E o que eu acho interessante é que ele, eu não sei se ele cria, mas ele traz para você diversos contos, né? Mini histórias, diversas fábulas que ilustram muito o que ele está querendo passar. E quando a pessoa traz uma história, uma ficção, uma fábula, ilustra melhor na nossa cabeça, né? Como na Bíblia, boa parte das histórias eram parábolas, né? Que você consegue imaginar melhor. Não é só faça isso. Era uma vez uma pessoa que estava andando e ela fez isso. Portanto, eu não sei se ele cria esses contos. Geralmente são contos mais orientais, tá? Tem uma pegada bem oriental. Mas ele traz alguns contos que ilustram muito bem. Rapaziada, outro livro que eu tô lendo aqui, não tem nada a ver com desenvolvimento e coisas do tipo, é o livro chamado Elantris, do Brandon Sanderson, que eu também posso dizer que eu sou fã dele, porque quem é fã dele leu 15 livros dele, 2 vezes cada livro, e os livros dele são desse tamanhozão assim, então não posso dizer que eu sou fã, mas eu li Mistborn, que é uma trilogia que também é bem grande, uso cada livro, mas eu tô no 4º livro dele, né, que é o Elantris, o 4º livro dele que eu estou lendo, porém é o primeiro livro da vida dele, se eu não me engano, Elantris, e é muito bom, só que é um calhamaço gigante também,
e eu tô lendo ele há bastante tempo. Lembrando que eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, não do mesmo tema. Por exemplo, esse Tilandres é uma fantasia, é algo realmente para você ler e ficar ali tranquilo, sem ter que ficar memorizando ou se preocupando em marcar, nossa, eu tenho que lembrar isso aqui é muito interessante. Não, é uma coisa que você ler e fantasiar, imaginar, é uma coisa como uma série, né? Eu costumo dizer pra minha namorada que é esse tipo de livro é igual uma série, cara. É igual uma série. Outro livro que eu tô lendo é o do Hélio Couto, tá? Chamado Mentes Informadas. Muito bom livro também. Tô 40% dele, também é um calhamaço gigante, mas é interessante caso você tenha essa pegada também. Gosto muito desse autor, muito mesmo, tá? Outro livro que eu estava lendo, mas eu já dei uma leve abandonada nele. Eu não prometo nada, mas eu vou tentar voltar nele futuramente. Se chama Budismo e Meditação Mindfulness. Deixa eu ver aqui o nome do autor. Tá aqui, ó. Tô abrindo ele aqui. Porque eu não lembro o nome do autor, mas eu nunca tinha ouvido falar desse autor. Eu não sei como esse livro chegou no meu Kindle. Eu não sei em que momento eu baixei ele. Eu sei que era muito interessante o livro. Só que ele começou a chegar numa parte... Porque ele é bem científico e ele conecta muitas ideias do budismo com a ciência, neurociência, etc. Só que ele chegou numa... O autor fez um retiro budista, ficou dias lá, e ele teve alguns ensinamentos, alguns insights dos monges budistas, que nessa parte aqui que ele está explicando isso, chegou nessa parte que eu não estou conseguindo passar, meu irmão, porque é muito abstrato para mim, não é uma coisa que eu concordo muito, e aí fica meio difícil assim de eu engrenar. Mas o nome do autor é James Kingsland. James Kingsland. Essa parte que eu não tô conseguindo passar, que eu tô meio preso, ele tá dizendo o porquê do budismo afirmar, a maioria dos budismos, tá? A maioria afirma que não existe um eu. Não existe eu. Não existe algo, não existe alma. Não existe algo que é só meu. Não existe um eu interior, uma alma. Eu acho que é a tradução mais fácil de dizer. É bem difícil isso pra gente que tem a cabeça ocidental. Tipo, como assim não existe uma alma? Quando eu morro, esse corpo vai embora e teoricamente eu tenho uma alma, né? Eu tenho alguma coisa que me faz ser eu. Eu tenho uma consciência que me faz ser eu. Eu tenho, por exemplo, algo... Esse corpo, por exemplo, se eu não me engano, todas as nossas células mudam a cada 7 anos. Então, esse corpo já foi completamente mudado algumas vezes na minha vida. Mas tem algo em mim que eu sei que eu sou aquele cara que eu era 10 anos atrás, aquela criança que eu era. Pense em você criança. Você se lembra que você é essa pessoa. Então, como assim não existe um eu? Só que ele argumenta que isso é ilusório. Não existe esse eu que a gente pensa que existe. Por exemplo, você pode pensar, isso é muito difícil de explicar, mas você pode pensar que, não, calma aí, se não existe um eu, existe pelo menos uma consciência. Eu tenho a mesma consciência, a mesma percepção que eu tenho desde criança. Só que ele argumenta que essa percepção, essa consciência também muda. Assim como quando você passa por uma emoção, quando você está com raiva, essa consciência que você tem quando você está com raiva é diferente dessa consciência que você está tendo agora que você está vendo esse vídeo. E a consciência que você tem quando você está doente, gripado de cama, é uma outra consciência também. Uma consciência mais limitante, mais limitadora. É a mesma? Não é? É como se fosse um outro eu. Enfim, eu travei na leitura desse livro nessa parte, mas é um livro que também eu acho que é bem grande, eu não sei quantas páginas tem, mas eu li bastante e tô no 30% ainda. E basicamente, se eu não me engano, são esses. Eu comecei aqui também um livro interessante chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz,
só que eu abandonei ele também. Não sei se eu vou voltar algum dia, mas era interessante. Ele simplesmente traz a ideia de que muitas vezes a gente quer chegar em algum lugar, quer ter algo, quer ter dinheiro para ser feliz, só que os estudos comprovam que você precisa ser feliz para ter algo. Você primeiro precisa ser feliz, se considerar feliz e ser alegre, que aí você conquista esse algo. Eu vou tentar focar mais nesse livro para trazer talvez mais vídeos aqui, porque é um tema muito interessante e que rende talvez vídeos interessantes que possam ajudar vocês. Eu acho que isso parece meio óbvio também, né? Às vezes aquela pessoa que está angustiada, está triste, porque não chega em determinado lugar, não consegue aquele carro dos sonhos, não consegue aquele emprego dos sonhos, não tem dinheiro, ganha muito pouco. Essa pessoa tem muito menos chance de conseguir atingir esses sonhos do que aquele que trabalha com alegria, tá feliz sempre, porque ele tem certeza de que ele vai conseguir um dia. Ele tá feliz, ele tá alegre. Então, não sei o que estou dizendo isso, são os estudos. E esse livro é de um acadêmico de Harvard, é um professor de Harvard, e ele explorando estudos ali dos seus próprios alunos, ele percebeu isso, rapaziada. No mais, eu li também aqui, recentemente, um livro chamado A Guerra do Velho, que também é uma ficçãozinha, né, do John Scalzi. Um livro interessante de ficção. Existe uma empresa que quando você completa 80 anos, você pode ir para essa empresa que você é recrutado para ir para o espaço para lutar guerras estelares. E o velho, quando está com 80 anos, às vezes está viúvo, às vezes está sem família, está sem propósito, está definhando. O cara fala, eu vou para esse exército aí, meu irmão, vou para o espaço. Só que ninguém nunca voltou lá do espaço para dizer como que é lá. Você assina um contrato de que se você morrer, pronto, a empresa não deve nada para sua família, nem nada do tipo. Só que você também assina nesse contrato, um contrato, se eu não me engano, de 10 anos de serviço militar. Ninguém nunca voltou desses 10 anos, ninguém sabe o que tem lá no espaço. Essa empresa tem um contrato de confidencialidade, então você não pode, pronto, você nunca vai voltar para falar. Só que as pessoas que trabalham nessa empresa, no recrutamento aqui embaixo, não no espaço, não pode falar nada e ninguém sabe. É muito interessante esse livro também. É uma ficção que é interessante assim pra cabeça. E no mais é isso, rapaziada. Comecei alguns livros e abandonei. Normal, vida de qualquer leitor é assim, tá? Duas coisas. Todo leitor vai começar livros e não vai terminar. E todo leitor vai ter na estante livros que ele nunca leu. Todo. E realmente creio que são todos. Rapaziada, o vídeo ficou longo pra caraca nos meus padrões. Eu não queria que o vídeo fosse tão longo. E tô olhando mais um aqui, O Estrangeiro, de Camus, Albert Camus, que é para um clube do livro que eu participo, do professor Leonardo Zoccarato Ferreira. Um abraço pra ele. Tô 42%. Esse aí eu tô acordando de manhã e tô lendo todo dia. Tô lendo logo ao acordar. Tô acordando muito cedo, por volta de 5 da manhã. E aí leio 1 horinha, 2, sei lá. Mas não mais é isso, rapaziada. Já tá longo pra caraca. Rapaziada, espero que gostem desse vídeo. Incentivo você a ler, a buscar conhecimento, a buscar leituras. Fora isso, eu também gosto de acessar outros tipos de conteúdo, tanto no YouTube quanto aí também em vídeos verticais. Menos em vídeos verticais, mas também gosto. Sou ser humano como todos e também posso sucumbir a vícios de vídeos curtos. Rapaziada, tamo junto e vamos pro próximo vídeo.